Olá e sejam muito bem-vindos. Hoje vamos mergulhar de cabeça na arte de cumprimentar em português. E olhem, pode parecer o mais básico dos básicos, não é? Mas a verdade é que há todo um mundo por detrás de um simples olá. Entre o que se ouve nas ruas de Lisboa e o que se diz numa praia no Rio de Janeiro, existe um código cultural fascinante. Não estamos a falar só de palavras, estamos a falar de gestos, da hora do dia e, sim, até daquele momento ligeiramente tenso de saber quantos beijinhos se dão na bochecha. Juntos, vamos desvendar todos estes pequenos segredos que fazem toda a diferença entre ser apenas o turista e conseguir criar uma ligação genuína com as pessoas. Pois é, vamos lá a isso. A maioria dos manuais e das aplicações ensina olá e pronto, parece que está tudo resolvido. Mas imaginem esta cena. Estão num jantar super chique, toda a gente de fato e vestido de gala e só tem uma colher para comer a refeição inteira. Dá para comer? Sim, claro que dá. Mas perde-se toda a classe, toda a experiência, não é? Usar apenas olá em todas as situações, seja em Portugal ou no Brasil, é exatamente a mesma coisa. Funciona, claro, toda a gente percebe, mas perde-se a oportunidade de usar a palavra certa para o momento certo, de mostrar que se entende a cultura. A diferença entre um oi super descontraído, um viva cheio de calor humano e um simpático tudo bem é precisamente o que leva a conversa de um nível básico para o nível de quem realmente se importa e compreende a cultura. Muito bem, então vamos começar pela base, pelos alicerces de qualquer boa conversa. Nesta primeira parte, vamos desmontar peça por peça as formas mais cruciais de dizer olá. E o mais importante de tudo, vamos atacar logo de frente a grande divisão, Portugal contra Brasil. Não, não é um jogo de futebol, mas às vezes parece. Entender estas diferenças logo de início não é um detalhe, é absolutamente essencial para evitar aqueles pequenos momentos embaraçosos e, claro, para começar qualquer interação com o pé direito e com muito mais confiança. E cá está ela, a primeira grande encruzilhada. No Brasil, oi é o rei e senhor absoluto. Sem exagero, a banda sonora do dia a dia. Ouve-se nos cafés, nos escritórios, na rua, entre amigos. É casual, é rápido, está em todo o lado. Agora, em Portugal, a história é um bocadinho diferente. Sim, ouve-se oi, especialmente entre os mais jovens, mas para muitas pessoas ainda sou um pouco brasileiro, um pouco importado. Então, qual é a aposta segura? Qual é aquela palavra que nunca falha? É olá. Pensem em olá como um bom casaco clássico. Fica bem em quase todas as ocasiões, é universal, é respeitoso e nunca, mas mesmo nunca, vai deixar ninguém mal visto. E atenção à pronúncia, com aquela sílaba tónica bem marcada no fim. Olá. Portanto, na dúvida, mas em qualquer dúvida, olá é sempre, sempre a escolha certa. Agora, preparem-se para uma pequena joia, um tesouro linguístico que é quase exclusivo de Portugal. Se estiverem por cá e alguém vos cumprimentar com um viva, saibam que estão a receber mais do que um simples olá. Pensem nisto, a palavra significa viva, como em viver. Literalmente a pessoa está a desejar vida, saúde, que tudo corra bem. É como se fosse um mini brinde à vossa existência naquele momento. Tem um charme, um calor humano, que um olá mais neutro não consegue transmitir. Usar viva ao entrar numa pequena loja de bairro ou ao cumprimentar um vizinho no prédio é um sinal claro de que não se está apenas a debitar palavras, está-se a viver e a sentir a cultura portuguesa. Vamos agora falar de tempo. E não me refiro ao tempo que faz lá fora. Noutras línguas, um hello ou um salute funciona a qualquer hora do dia ou da noite. Em português, o relógio é o nosso melhor amigo. E ignorar a hora do dia ao cumprimentar alguém é talvez um dos erros mais comuns e que mais denuncia um principiante. Dominar o bom dia, a boa tarde e a boa noite não é apenas uma questão de boa educação. É, honestamente, a forma mais rápida de mostrar que se está a levar a sério a aprendizagem da língua e dos seus costumes. Bom dia. São duas palavras tão simples, não são? Acompanhem-nos desde que o sol nasce até à hora do almoço. É o nosso passe de entrada na padaria para ir buscar o pão, na loja onde vamos comprar o jornal, no escritório ao chegar de manhã. Parece fácil, certo? Mas, dentro destas duas palavrinhas, esconde-se uma das diferenças de pronúncia mais importantes e mais reveladoras entre o português de Portugal e o do Brasil. E tudo se resume a uma única letra. E aqui está o grande segredo, a chave para soar mais como um local. A magia, ou a diferença, está toda na letra D da palavra dia. No Brasil, este D, quando vem antes da vogal I, transforma-se. Ganha um som chiado, um J, muito parecido com o som do J em inglês na palavra jeans. O resultado é aquele bom dia, tão melódico e característico. Já em Portugal, o D é mais clássico, mais contido. Mantém o som duro, dental, bom dia. Pode parecer um detalhe mínimo, mas acreditem, para um ouvido nativo, esta pequena nuance sonora é um passaporte imediato. Diz logo de que lado do Atlântico vem quem está a falar. Assim que o relógio bate o meio-dia, o bom dia vai descansar e entra em cena o boa tarde, que nos acompanha até o sol se pôr. É bastante simples e direto.
Mas é quando escurece que a língua portuguesa nos dá uma solução brilhante e super eficiente. Boa noite. Esta expressão é um autêntico 2 em 1. É o nosso good evening quando chegamos a um sítio, por exemplo, a um restaurante para jantar, e é também o nosso good night quando nos vamos embora, quando nos despedimos para ir para casa. Mas como é que se sabe a diferença? Podem perguntar. O contexto. O contexto é tudo. É uma pequena maravilha de eficácia da língua. Ok, já conseguimos abrir a porta da conversa com o cumprimento inicial. Agora está na hora de entrar na sala. Em muitas culturas, perguntar como está é quase um formalismo, uma pergunta retórica. Em português, pelo contrário, é o passo seguinte e muito natural da conversa, e muitas vezes até vem colado ao cumprimento inicial. E claro, como já devem estar à espera, a forma como se faz esta pergunta depende muito, muito mesmo, do sítio onde se está e, claro, da pessoa com quem se está a falar. Olhem, se houvesse um prémio para a frase mais útil e versátil do português coloquial, seria esta. Tudo bem? É a chave mestra da comunicação, o canivete suíço dos cumprimentos. E sabem porquê? Porque é genial. Funciona como pergunta e como resposta. Uma conversa inteira pode ser literalmente Oi, tudo bem? E outra pessoa responde Tudo bem? E contigo? Tudo bom funciona exatamente da mesma maneira. É incrivelmente simples, super eficiente e é sem dúvida a forma mais comum e descontraída de mostrar que se tem interesse na outra pessoa e dar início a um diálogo a sério. Agora, vamos mudar de cenário. Imaginem que estamos num bar, no Rio de Janeiro, na praia com amigos. Bem-vindos ao mundo da gíria brasileira. E aí, é a tradução perfeita de WhatsApp. É super relaxado, é cool. Depois temos beleza? Isto é mais do que uma pergunta, é quase uma filosofia de vida. Usa-se para perguntar se está tudo bem e a resposta pode ser simplesmente beleza, que quer dizer que está tudo ótimo. E por fim, fala, que significa literalmente fala. É um convite direto à conversa. É como dizer, então, conta-me as novidades. Mas muita atenção. Isto é território estritamente informal. Usar estas expressões numa reunião de trabalho seria o equivalente a aparecer de chinelos e calções de banho. É para usar só com amigos e em ambientes bem descontraídos. Bem, já fomos vendo uma ou outra nuance de pronúncia, mas agora vamos mesmo mergulhar a fundo. A musicalidade do português, com os seus sons nasais, as vogais que às vezes parecem ser engolidas, pode parecer um grande mistério. Mas e se eu dissesse que existe um código, um conjunto de regras que na verdade governa a entoação de quase todas as palavras? Pois é, existe. E vamos decifrar juntos o código da acentuação tónica. Ok, respirem fundo. Pode parecer complicado, mas vamos ver isto como o sistema operativo da pronúncia portuguesa. São 4 regras, e a ordem pela qual as aplicamos é crucial. Regra número 1, a que manda em todas as outras. A palavra tem um acento gráfico, como um acento agudo ou um til. Se a resposta é sim, então não há que pensar mais. É aí que está a força. Por exemplo, em ananás. Fácil. Regra número 2, a palavra não tem acento gráfico. Neste caso, a regra geral, a regra padrão, é que a força cai na penúltima sílaba. Pensem na palavra casa. Simples, certo? Mas, e este é o grande mas, temos de ver a regra número 3. Olhem para a última letra da palavra. Se a palavra terminar em L, R, Z e algumas outras terminações específicas, a regra número 2 é ignorada e a força salta para a última sílaba. É o caso de papel. O mesmo acontece com a regra número 4. Se a palavra acabar num ditombo, como o ão ou ei, a força vai para o fim, como em pensei. Pensem nisto como uma hierarquia. O acento gráfico é o chefe. Se ele não estiver lá, olhamos para a terminação da palavra. E se a terminação não for especial, aí sim usamos a regra geral da penúltima sílaba. Dominar isto é um verdadeiro superpoder na aprendizagem do português. Agora, uma regra de ouro que vai simplificar imenso a vida de quem está a aprender. A letra H, em português, quando aparece no início de uma palavra, é muito tímida. Tão tímida que, na verdade, ela é completamente muda, silenciosa. Ela existe na escrita, está lá para a vermos, mas na fala desaparece por completo. Por isso, a palavra homem soa como homem, a palavra hora soa como hora, é como um fantasma ortográfico. Lembrar-nos disto vai evitar um dos erros mais comuns, especialmente para quem vem de línguas como o inglês. A letra G em português é uma espécie de camaleão sonoro. A sua pronúncia muda radicalmente dependendo da vogal que vem logo a seguir. Mas a regra, felizmente, é muito simples e consistente. Antes das vogais A, O ou U, o G tem um som forte, gutural, como o G de gato ou de golo. Mas, se a seguir vier um E ou um I, o G amolece, transforma-se num som sibilante, muito parecido com o nosso J. É o som que ouvimos em gelo ou em girafa. É uma regra sem exceções que, uma vez aprendida, resolve uma grande parte das dúvidas sobre a pronúncia desta letra. E agora, preparem-se para conhecer a letra mais rebelde, mais anárquica e imprevisível de todo o alfabeto português, o X.
Se as outras letras, de uma forma ou outra, seguem regras, o X faz o que lhe apetece. Às vezes soa como um X, por exemplo, em caixa. Outras vezes soa como CS, como em táxi. Outras vezes ainda soa a Z, como em exame. E para complicar, pode até soar a SS, como em próximo. Agora as notícias. A má notícia é que não há uma regra mágica para saber o som do X. É preciso aprender palavra a palavra. A boa notícia é que com a prática, com a exposição à língua, o nosso ouvido começa a habituar-se e a sentir qual é o som correto. É um desafio, sim, mas também é parte da beleza e da riqueza da língua. Muito bem, já vimos como entrar numa conversa com o pé direito. Agora, vamos aprender a sair dela com a mesma elegância. Porque, tal como os cumprimentos, as despedidas em português são um autêntico campo minado de pequenas subtilezas culturais. E uma palavra errada no momento errado, especialmente se confundirmos o uso no Brasil e em Portugal, pode transformar um adeus perfeitamente amigável num momento, no mínimo, estranho. Então, qual é a despedida universal, aquela que nos safa em todo o lado, em quase todas as situações? É esta. Tchau. Sim, vem diretamente do italiano ciao e a pronúncia é praticamente a mesma. Mas aqui está a regra mais importante de todas, a regra de ouro. Em português, tchau usa-se única e exclusivamente para dizer adeus. Nunca, jamais, em tempo algum, se usa para dizer olá. É a forma infalível, amigável e completamente segura de terminar uma conversa, quer se esteja em Lisboa, no Porto, em São Paulo ou em Salvador. Para além do super útil tchau, temos a família do até, que nos permite ser um pouco mais específicos sobre quando esperamos voltar a ver a pessoa. Até logo é o nosso see you later e implica que vamos ver a pessoa mais tarde, mas ainda no mesmo dia. Até amanhã é exatamente o que parece. Vemo-nos no dia seguinte. E até breve é a opção perfeita para quando não há um plano definido, mas a intenção de nos reencontrarmos existe. É o nosso see you soon. São 3 opções muito úteis e que soam sempre muito bem. E agora chegamos a uma palavra que é um exemplo perfeito da grande divisão cultural entre os dois lados do Atlântico. Adeus. Em Portugal, adeus é uma palavra perfeitamente normal, do dia-a-dia. É uma despedida talvez um pouco mais formal que tchau, que se pode usar ao sair de uma loja ou ao terminar uma conversa com uma pessoa mais velha. A sua origem, adeus, transmite uma ideia de despedida educada, vá com Deus. É completamente inofensiva e comum. Mas, se pegarmos nesta mesma palavra e a levarmos para o Brasil, a história muda completamente e ganha contornos de drama. Por favor, prestem muita atenção a isto. Dizer adeus, de forma casual no Brasil, é o equivalente a dizer adeus a alguém no seu leito de morte ou a um amor que parte para nunca mais voltar. A palavra carrega um peso enorme de finalidade, de uma despedida para sempre. As pessoas podem ficar a olhar com cara de espanto, a pensar se aconteceu alguma desgraça. É a palavra das novelas, dos filmes, dos momentos de grande drama. Portanto, a não ser que a situação seja mesmo solene e final, a regra no Brasil é muito simples. Esqueçam que a palavra adeus existe. Usem sempre tchau. Esta é provavelmente a dica cultural mais importante de todas a que vimos hoje. E para fecharmos com chave de ouro, 2 pormenores culturais que fazem toda a diferença. Primeiro, os famosos beijos na bochecha. São muito comuns, mas quantos são? A regra geral é: em São Paulo costuma ser 1, no Rio de Janeiro e na maior parte de Portugal são 2. O melhor conselho de todos: fiquem na expectativa e sigam a iniciativa da outra pessoa. Assim nunca há enganos. Segundo, a palavra mágica, obrigado. Em português, esta palavra concorda em género com a pessoa que está a falar. Ou seja, se um homem agradece, ele diz obrigado. Se uma mulher agradece, ela diz obrigada. Lembrem-se, a palavra concorda com quem fala, não com quem recebe o agradecimento. Acertar isto é um sinal imediato de que se tem um conhecimento mais profundo da língua. E pronto, o que começou com um simples olá acabou por nos levar a uma viagem por um universo de cultura, de pronúncia e, acima de tudo, de contexto. Vimos que cumprimentar em português não é tanto sobre saber muitas palavras, mas sim sobre ter sensibilidade cultural. É sobre perceber que um adeus pode ser um drama, que o número de beijos na cara importa e que a hora do dia muda completamente a forma como falamos. A verdadeira fluência não está naquilo que se sabe de cor, mas naquilo que se consegue sentir e adaptar. Por isso, a questão final não é que palavras usar, mas sim que ligações se vão agora criar. You are doing great. Don't stop. Subscribe and watch the next video.